Eu posso chegar numa situação e, me ajuda nisso aqui, pastor, me ajuda nisso aqui, pastora, ora por mim, olha, impõe as mãos sobre mim para que esse mal saia da minha vida. Mas se eu estou passando por cima do conhecimento, alguém não vai ter esse poder nem para o bem na minha vida. Porque se eu passo por cima da palavra, a palavra vai passar por cima de mim. Aqui em Provérbios, no Salmo 128, está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse é um versículo que nos afirma do compromisso de Deus com a nossa família. Veja que cada pessoa, cada peça, cada parte da nossa família tem já um destino que o Senhor diz, é assim que vai ser. Então, primeiro que não cabe para nenhum de nós que conhece, e uma vez que nós conhecemos, nós devemos, diga eu devo, viver pela palavra. O que quer dizer? Eu posso ter várias opções na minha vida. Eu posso ter várias possibilidades. Mas a palavra é aquela que eu devo escolher. Porque uma vez que ontem ainda à noite eu falava sobre isso. Quanto mais conhecimento eu tenho, menos poder alguém terá sobre mim. Quanto mais conhecimento você tem, menos poder. Só que aí, para nós da igreja, essa espada tem 2 gumes. Por quê? Porque vamos lá, a partir do momento que eu vou sabendo mais, que eu vou conhecendo mais, as pessoas têm menos poder sobre mim para o mal, mas também para o bem. Por quê? É aquela história, tem gente que conhece a palavra, que a pessoa lê, ela medita, ela sabe o que a Bíblia diz, ela vê o que Deus está fazendo chegar até ela, e ainda assim, ela tenta, não consegue, mas tenta viver como se ela não tivesse aquele conhecimento. É igual um bandido que conhece a lei, vai lá e passa por cima da lei, e ele acredita, quando está ali, praticando seu delito, seu crime, que aquilo não vai levá-lo à prisão, que aquilo não vai levá-lo a ter maiores problemas. Por um tempo aquilo funciona, é ou não é? Mas vai funcionar para sempre? Não. Então, se eu conheço a palavra e eu vivo como se eu não conhecesse, eu posso, por um lado, querer que não aconteça comigo, as sanções, igual o senhor falou lá atrás, se vocês, quando entrarem na terra, que com juramento, eu prometi aos seus antepassados, se vocês não se livrarem dos deuses deles,
né, se vocês não derrubarem os altares deles, se vocês não tirarem eles da terra e deixarem eles lá, mesmo sob a justificativa de fazerem trabalhos forçados, eles serão para vocês uma armadilha, e serão para vocês um perigo, e por conta dessas armadilhas vocês cairão depois. Então o povo entrou na terra prometida e viu aquilo tudo, né, que Deus havia prometido acontecendo, terra boa, casa já construída, que eles puderam morar, plantações já na época da colheita, que eles puderam colher, desfrutar, né, uma terra boa e ainda para ser muito explorada, que eles puderam explorar, semear sementes, né, e fazer culturas agrícolas, ok. Mas também tinha lá aqueles altares, aqueles postes, aqueles deuses, aqueles ídolos, dos quais eles não tiveram o cuidado de cumprir com a palavra que o Senhor tinha dado, e eles deixaram. Aquilo depois enfraqueceu eles, aquilo depois fez com que eles perdessem. Aquilo se tornou uma armadilha para eles. E assim é na minha vida e na sua vida. Eu quero agora viver como se eu não conhecesse a palavra, como se algumas coisas não estivessem erradas, e eu sei que estão. Eu posso chegar numa situação e, me ajuda nisso aqui, pastor, me ajuda nisso aqui, pastora, ora por mim, olha, impõe as mãos sobre mim para que esse mal saia da minha vida. Mas se eu estou passando por cima do conhecimento, alguém não vai ter esse poder nem para o bem na minha vida. Porque se eu passo por cima da palavra, a palavra vai passar por cima de mim. O que significa? Eu não considero a palavra, eu não obedeço a palavra, ela também não vai se cumprir de forma positiva na minha vida. Ela não vai se cumprir de forma boa na minha vida. Não vai. A Bíblia diz, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a gente queria que fosse só bênção. A gente queria, mas não, a Bíblia diz, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham, pois, é você que escolhe. Pega você e agora toma uma decisão. Você agora é que diz, não, vai ser assim, eu vou fazer isso. Eu vou agir nesse ponto, eu vou aqui, ó. Esse é o lado que eu vou escolher, esse é o lado que eu vou trilhar. Esse é o caminho que eu vou seguir. Aqui em Mateus 4, vamos para cá. Versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem levou Jesus até o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Não foi outra pessoa. Não foi o acaso. Não foi uma situação, foi o Espírito. E essa é uma fé que a gente precisa, se ela ainda não está aqui, ela precisa ser adquirida. Se a minha vida eu entreguei a Deus, se eu tenho buscado a Deus, não buscado coisas de Deus, mas se eu tenho buscado a Deus, por isso que a Bíblia nos orienta, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa é uma pergunta que ela é vital para nós. Eu tenho buscado o reino de Deus ou não? Eu sou uma pessoa que eu estou na igreja, eu estou participando aqui da transmissão, mas eu estou atrás de alguma coisa. Eu estou atrás
de algo aqui. Não, na verdade, eu não quero encontrar Deus, eu não quero achar Deus, eu quero determinada situação. Eu quero ter tal resultado. Não é Deus que eu estou buscando. Não é Deus que eu estou perseguindo. Eu preciso ter essa sinceridade. Porque assim, se você aí agora está respondendo, não, eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando dinheiro de Deus, eu estou buscando ser favorecido num relacionamento por Deus, eu estou buscando a restauração do meu casamento, eu estou buscando cura para o meu corpo. Quer dizer, você não está buscando Deus. E se você não está buscando Deus, não é Ele quem está conduzindo a sua vida. Então, por isso tantas dúvidas. Por isso tantos porquês. Porque uma pessoa que a vida dela está sendo dirigida, conduzida por Deus, é isso aqui, ela sabe, estou indo agora, estou vivendo um momento difícil, entrei no deserto, mas quem me trouxe até aqui foi o Espírito. Quer dizer, não foi uma atitude na carne que Jesus tomou e fez, naquele momento da vida dele, a vida dele ficar mais difícil. Está entendendo? Eu errei, eu me desviei do que eu devia ter feito, eu tomei um atalho e caí aqui no deserto. Não. O Espírito Santo o levou até o deserto para ele ser tentado. Por que é importante isso aqui? Porque quando você sabe que você está no caminho certo, você não vai se distrair com questionamentos errados. A gente tem que fazer questionamento. A Bíblia nos mostra que nós devemos questionar algumas coisas. Não é questionar pessoas, mas questionar algumas coisas. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, por exemplo, ele questionou. O que foi feito do que eu escuto falar dos meus antepassados? Se o Senhor está conosco, o que foi feito daquele grande livramento no Egito? O que foi feito daquelas obras? A vitória ali contra aqueles reis amorreus que se tornaram lendárias. O anjo do Senhor disse assim, pois então, estou aqui agora. Lá atrás eu usei alguém, agora eu preciso usar alguém também. Com a força que você tem aí, e qual força que ele estava falando do Gideão? Você acredita então, olha, que Deus fez, que Deus, com a força que você tem, com essa fé que você tem, de quão obras grandiosas, poderosas, vai com essa força. Aí já o Gideão, não, mas eu sozinho, eu como? Eu sou o menor da tribo do meu pai, a tribo do meu pai é a menor de Israel aqui, e eu sou o menor da minha casa. Ele falou assim, eu que estou te enviando. É como se ele dissesse, o que você acabou de falar aí? Não acabou de falar daquelas obras que foram feitas? Fui eu. Quem eu enviei, como eu enviei, venceram, ganharam, derrotaram inimigos consideráveis. Sou eu que estou te enviando. Não é alguém que está fazendo isso, sou eu que estou te enviando, eu estou aqui colocando você nisso. E o Gideão se levantou. Então, esse questionamento bom, ele te leva a avançar, ele te leva a ser promovido. Olha, não, isso aqui, Por exemplo, de repente a gente está perdendo tempo com algo na vida, está fazendo algo que entrou ali, não consultou a Deus. Completamente diferente do que aconteceu com Jesus. E aí esse questionamento ele é necessário. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou onde eu estou? Quem me trouxe aqui? Tem gente que se agora
exatamente agora, se perguntar, por que eu estou onde eu estou? A pessoa, peraí, porque isso tal coisa aconteceu, porque eu dei ouvidos para tal pessoa, porque eu tomei ali um fluxo, eu segui um fluxo de tal grupo de pessoas que eu comecei a me envolver. Opa, peraí, já estou entendendo. Deus não está nisso. Deus não me trouxe aqui. Então, eu não conto aqui com o Espírito do Senhor. Isso aqui não tem propósito bom na minha vida. E se não tem propósito bom, eu não vou continuar, não vou ficar, não vou colocar minha energia nisso, não vou me debruçar sobre isso, não vou me dedicar a isso. Nós precisamos ter a convicção de que aquilo a qual nós estamos nos dedicando é de Deus. Então, aí eu volto lá no Salmo. Quantas pessoas hoje que estão no tempo propício, exato, o tempo dedicado da família, de coisas serem feitas, de palavras serem declaradas, da meditação da palavra ser praticada, de ler a Bíblia, de estar ali, né, fazendo o que deve fazer. Mas não está fazendo isso. E em lugar dessas coisas, o que está fazendo? O que está falando quando está em família? O que está lendo? Que material, que texto está lendo? Quanta gente na igreja mesmo que todo dia lê alguma notícia. E o que lê de notícia, o que lê de opinião sobre qualquer assunto, opinião política de alguma coisa, de algum evento, a opinião esportiva, a opinião da moda, a opinião da beleza de alguém, né, alguma coisa. Quantas pessoas todo dia, isso eu estou falando dia após dia, final de semana, dia de semana, e não gasta nenhum tempo lendo a palavra de Deus. É o Espírito Santo que está conduzindo essa pessoa a ler notícia, ler informação sobre determinados assuntos? É o Espírito Santo? Então aí ela está gastando um tempo que ela poderia gastar, ela está colocando ali uma atenção sobre algo que ela poderia colocar naquilo que o Espírito Santo dirige, naquilo que o Espírito Santo tem para ela. Mas aí ela não coloca. Aí quando o Espírito Santo levar ela, por exemplo, para um deserto, um tipo de deserto, ela não vai lidar bem. Porque olha a reação que Jesus teve quando ele foi levado para o deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quer dizer, Jesus vai para o deserto, ele não ficou buscando ali no deserto, até porque ele não encontraria alguma coisa para se entreter, ele não ficou buscando alguma coisa ali para ele fugir. Não, Deus agora tem isso para mim. Então agora eu vou me aprofundar ainda mais em Deus, eu vou buscar mais a Deus. Eu vou dar uma resposta espiritual para essa situação que Deus enviou para a minha vida. E aí, você, quando o seu calo aperta, não o calo do pé, o calo da mão, mas o calo da vida, o que você faz? Vamos começar pelas primeiras coisas. Quando você entra numa situação mais difícil, isolada, apertada, complicada, o que você faz? Qual a primeira reação que você tem? Você invoca o nome do Senhor? Você percebe que é uma situação ainda não vivida e entra já num jejum? Se separa ali, você já aproveita até aquele isolamento para se separar ainda mais e dar a Deus uma resposta espiritual, jejuar, orar, assumir um compromisso de fazer declarações baseadas na palavra, como o Senhor mandou Josué fazer. Não deixe de falar das palavras do livro dessa lei, dia e noite.
Não deixe de falar das palavras do livro desta lei, dia e noite. Porque só então você verá. Só então você vai ter vitória aqui. Aí a pessoa ouve isso e é tudo acessível. Você falar a palavra, você ler a palavra, é acessível. É você fazer algo que está ali ao seu alcance. É o acesso que nós temos a Deus e às coisas de Deus que são visíveis, palpáveis. Tem gente que quer ver Deus, mas não gasta tempo olhando para a Bíblia. Vai acontecer? Não, eu tenho a Bíblia aqui, mas eu fujo. É porque não é gostoso ler a Bíblia, não é agradável, não dá vontade de ler a Bíblia. Você tem razão, por isso que você precisa colocar força nas coisas espirituais. Não dá vontade de ficar em jejum. E não é só apenas ficar sem se alimentar. É ter aquela separação. Não, agora esse momento aqui eu estou separado, vou estar em consagração, vou estar orando durante esse período, vou estar buscando, meditando e também não me alimentando. Não é agradável, não é algo que a gente tem vontade, não é algo que desperta em nós interesse e prazer, mas é algo que eu sei. Então, quando eu faço o que eu sei, que eu aprendi com a palavra, eu vou receber autoridade. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja, ele entra em jejum, aí ele começa a ter fome. O que muita gente está esperando? Tem gente que está esperando entrar em jejum e não ter fome. Quer dizer, eu me privo da comida, eu fico mais tempo sem aquilo. Não, mas eu não vou sentir. Não, Deus nos deixa ser tentados. A primeira tentação de Jesus qual foi? O deserto. A segunda foi a fome. Veja que o que ele usou para vencer a primeira, o diabo vem e tenta ele na segunda. Foi isso ou não foi? Primeiro deserto, isolamento, sozinho, aquele lugar árido, quente, muito quente de dia, muito frio de noite. Jesus, ele dá uma resposta. Entra em jejum. Onde que o diabo tenta atacar ele? Tenta pegar ele na resposta que ele dá. Manda essas pedras se transformarem em pães. Quer dizer, Jesus estava fazendo aquilo para ser alimentado fisicamente? O diabo tenta desacreditar você. Quantas pessoas que entram num propósito espiritual? Não, eu vou fazer isso aqui diante de Deus. Não, eu vou fazer isso aqui para Deus. Eu vou dar essa resposta agora para Deus. Eu vou entrar no jejum. Eu vou agora ler a Bíblia por tanto tempo. Eu vou fazer tais declarações sobre mim, sobre minha família, sobre minha casa, sobre o meu trabalho. Veja que aquele ponto que você se compromete é o ponto que vira o alvo do diabo. É o ponto que o diabo vai para atacar. E Deus permite. Porque ali é a maneira de Deus mostrar para você, creia em mim agora, não se desvia, não se envolve, não deixa o diabo te conduzir. Quando o diabo vem e fala, manda essas pedras se transformarem em pães, Jesus dá a resposta para ele, nem só de pão viverá o homem. Eu não estou aqui para comer. Eu estou aqui para me alimentar do que sai da boca de Deus, o que Deus tiver para mim, o que Deus falar comigo, o que Deus enviar para mim. Agora eu parei aqui, eu não estou para comer. Não, eu não vou ceder a isso. Jesus queria comer? Sim. Tinha necessidade de comer? Mas ali ele decidiu, diga, decidiu,
não comer. Mas o diabo vem e diz, não, precisa não. Você tem que mandar pedras se transformarem em pães. Que a gente lembra lá do Éden, lembra? Não. Se você comer isso, esse fruto aí que o Senhor, o diabo não fala o Senhor, né? Ele se refere como Deus. A serpente fala. O dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. O que era para o Adão ter feito, a Eva ter feito? Não. Nós não precisamos desse fruto. A gente precisa da comunhão que a gente já tem com Deus. Mas não foi isso que eles disseram, né? Eles aceitaram a sugestão. Jesus rejeitou a sugestão do diabo. Aí olha bem, a resposta que Jesus deu foi, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha para onde o diabo levou Jesus. Para onde? Que lugar? A cidade. Jesus estava onde? Onde ele estava? Deserto. O diabo ouve Jesus falando assim, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo pega e leva Jesus para a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Então aqui Jesus já não estava mais no deserto. Vamos dizer assim, ele estava num lugar onde havia muita promessa, onde vários eventos já tinham acontecido, porque não era um lugar qualquer, porque não era um lugar neutro, era um lugar espiritual. Por que ele levou Jesus para aquele lugar? Para que Jesus acreditasse mais na atmosfera, se visse num lugar onde tantas promessas existiam, e ele se deixasse levar por todas aquelas situações e passasse por cima do que ele mesmo, o que ele usou? Qual foi a expressão que Jesus usou? Porque está escrito. Então, estou no lugar sagrado, estou na cidade santa agora. Então se eu pegar agora e eu me lançar daqui para baixo, e realmente está escrito, e você dará ordem aos seus anjos, e eles te sustentarão para que você não tropece com os teus pés em nenhuma pedra. Mas não está escrito que se eu me arremessar, que se eu me lançar, vai acontecer isso. Aí Jesus responde assim, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ele falou alguma coisa aqui da cidade santa? Ele falou de Jerusalém? Ele falou daquele versículo que o diabo tinha usado? Falou alguma coisa ou não? Não. Por quê? Porque é isso que o diabo faz na vida dos religiosos. Olha a construção do diabo. Tem gente que depois que veio para uma igreja, e pode até ser esta, ficou pior. Quem aqui conhece alguém que ficou pior depois que foi para a igreja? Levanta a mão. Você que não conhece, parabéns, viu?
ou seus olhos, ou as lentes dos seus olhos estão muito, muito, muito boas, né? Você está andando num deserto, é igual Jesus está vivendo mais isolado. Eu gostaria de ser uma pessoa aqui que não levantaria a mão, mas, infelizmente, tem gente que eu conheço que depois de ter vindo para a igreja ficou pior. Sabe por quê? Porque quem está conduzindo, na verdade, a vida da pessoa é o diabo. Vai dizer, como? Do jeito que ele tentou conduzir Jesus na segunda tentação. O diabo pegou uma palavra fora de contexto e simplesmente sugeriu essa palavra para Jesus. Ele não disse, está escrito? Quem diz primeiro? Jesus. Aí o diabo pega e fala, Jesus foi para a linha de jejuar. O diabo pega ele, tenta pegar ele na fome. Jesus foi para a linha da palavra. O diabo tenta pegar ele com a palavra. Porque está escrito que você dará ordem aos seus anjos e eles te sustentarão com as mãos para que você não tropece com os teus pés em pedra. Mas olha a lucidez espiritual de Jesus. O que tem a ver? O que tem a ver eu dar ordem aos anjos, mas para eu dar ordem eu pular e eu colocar Deus à prova? Ou seja, eu conheço a palavra, eu vou usar a palavra, eu não vou usar um contexto. Eu não vou usar um texto fora do contexto. Você está entendendo? Quantas pessoas que validam suas vontades, quantas pessoas que validam o momento com versículos bíblicos. Olha, a própria palavra profética, ela desmistificou uma palavra que muita gente usa para justificar escolhas na carne, e aí depois essas escolhas elas não funcionam, e quantos que usam essa palavra para questionarem Deus, quando Deus não esteve nessas escolhas, que é a palavra que onde você pisar a planta dos seus pés será teu. Faz parte da palavra profética, mas nós sempre temos ouvido aqui que o lugar que Deus estava falando estava demarcado. Não era qualquer lugar da terra. Por exemplo, se o Josué tomasse a decisão, vamos voltar para o Egito. Se eu pisar no Egito, o lugar que eu pisar vai ser meu? Sim ou não? Não. Mas ele pisando em Canaã, naqueles parâmetros que o Senhor deu, do deserto ao Líbano, do rio Eufrates até o Mar Morto, opa, aí é seu. Esse é o território que eu tenho para você. Então, dentro desse território, todo lugar que eu pisar a planta dos meus pés, ninguém poderá resistir a mim. Então, não tenho consciência. Isso é uma coisa importante da gente aprender, ainda falei ontem. Livramento você recebe de Deus quando você não tem consciência do perigo que podia ter evitado. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Antes de eu vir para a igreja, de eu me converter, eu empinava de bicicleta, depois mobilete, depois de moto, e tinha essa vida. Vivia, gostava disso, estava ali de final de semana. O lugar que eu estava domingo você ia chegar num determinado horário e ia estar ali, no meio desse povo aí. Aí se você perguntar, você já viu alguém caindo? Já. Você já viu alguém se machucando muito? Já. Eu vi gente que nessas acrobacias aí, vamos dizer, essas manobras. Eu lembro de uma vez um rapaz que estava na avenida que a gente fazia isso aí. Ele pegou a moto, foi empinar, ele não viu, ele pegou um carro de frente, ele subiu na altura do poste. Eu lembro que eu estava ali. Nesse dia eu não estava nem andando, porque a
A moto do pessoal que a gente fazia isso aí quebrou e a gente só foi lá assistir. Então eu estava sentado, inclusive, junto com uma pessoa numa moto, e eu vi a hora que o cara bateu. Ele subiu na altura do poste e caiu. Caiu assim. No que ele caiu ali, ele já nunca mais andou. Caiu de costas no chão, tal. Foi uma cena ruim de ver. Eu sabia do perigo? Sabia, continuei. Hoje, eu jamais faria aquilo. Se alguém falar, não, mas você sabe empinar? Sei. Você empinaria? Não. Porque eu sei que Deus não estaria comigo naquilo. Você vai falar, por quê? Porque eu sei o perigo que eu corro. E eu acredito que se eu pego um perigo, se eu pego um risco, e eu o assumo, a proteção de Deus para mim é o conhecimento. Lembra que eu falei no começo? O conhecimento vai tirar de você o poder que algumas pessoas têm, para o bem e para o mal. Então, uma vez que eu conheço a palavra, tem coisa que não adianta, eu vou me lançar daqui para baixo. Espera aí. A chance maior que tem de eu me lançar daqui para baixo é o quê? Eu morrer. Por que eu vou tentar? Aí Jesus responde com a palavra. Está escrito também, não coloque o Senhor, o seu Deus, à prova. Então, a gente precisa pensar, será que não tem nada que eu estou passando por cima da minha consciência? Inclusive, estou usando um versículo para isso, que Deus já falou claramente comigo, não. Isso é ruim. Isso é perigoso. Quantas coisas que Deus falou com a gente, isso não vai funcionar. Não, mas eu vou pular. Não, eu vou fazer. Não, vai dar. E não. Não dá. Você ouve lá dentro. Não, isso é perigoso, isso não vai funcionar. Respeita o seu conhecimento, respeita a sua consciência. Depois o diabo o levou a um monte, funcionou na Cidade Santa? Quer dizer, ele não se enganou com a religião, ele não se enganou com um lugar, ele não se enganou com a imagem. Eu tenho a camiseta das ordens simples, eu tenho a camiseta da igreja que está escrito Jesus Cristo, eu sou uma pessoa que eu pareço piedosa, eu de domingo estou na igreja buscando a Deus, eu estou fazendo, eu estou ali, dando a Deus condições. Espera aí. Não adianta eu me estereotipar, quer dizer, eu coloco em mim alguns estereótipos, eu coloco em mim alguns títulos, crente, cristão, até de obreiro, eu sou bispo, então, comigo as coisas vão ser diferentes. Não existe isso. O diabo usa disso, o diabo usa da religião para enganar pessoas. Quanta gente está tomando decisões baseado debaixo da aba da religião. Quantas pessoas estão se aproveitando de um título que tem? E não é porque está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Para onde o Espírito Santo levou o Senhor Jesus? E o diabo levou para onde? Para onde? A Cidade Santa. Aí, não pega a minha frase, não, nenhum indivíduo aí, nenhum indivíduo inconsequente. É um problema esse negócio de corte hoje, que a pessoa pode pegar uma frase tua e fora do contexto também ela colocar como se estivesse ensinando alguém, Então, não pega a frase e dizer aí, o Espírito Santo levou para o deserto, o diabo levou para a Cidade Santa. O que eu estou mostrando aqui é que não é o lugar
Porque quantas pessoas estão se enganando e se deixando enganar por conta de uma imagem, de um lugar. O diabo levou, não tem como, o diabo levou Jesus para a cidade santa, enquanto o Espírito Santo levou para o deserto. E eu não estou falando algo aqui que eu estou interpretando, eu estou falando o fato, não foi isso? É o que está escrito ou não é? Quem levou Jesus para a cidade santa foi o diabo, mas nesse momento. E o que eu estou querendo dizer? Tem gente que justifica coisas com a igreja. Tem gente que está, em vez de usando a Bíblia para obedecer a palavra, está usando a Bíblia para justificar erros. Não, mas a Bíblia está escrito. É igual a pessoa que quer beber uma bebida alcoólica e ela pega a Bíblia para dizer que Jesus transformou água em vinho. Não, mas Jesus transformou água em vinho. Por que Jesus ia transformar água em vinho se não fosse para beber o vinho? Tem gente que vai falar isso, não tem? Mas a Bíblia fala em vários pontos, não toma bebida fermentada, não vai te fazer bem, não é para você. Isso vai alterar a sua consciência aí, né? Seu raciocínio. Você vai perder o controle da sua visão de vida. Você vai perder o controle do seu discernimento. Tudo aquilo que afeta o meu discernimento, eu não devo alimentar. Não só bebida, mas tem coisas. Você está em determinadas condições, circunstâncias, vai afetar seu discernimento. Então, não vai. Então, o diabo o levou a um monte, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Quer dizer, não funcionou usando a arma de Jesus, que era o jejum, tentando fazer ele comer. Não funcionou pela própria palavra, que o diabo agora está escrito, que se você der ordem aos seus anjos, e na cidade santa ali, né? Não, está escrito, não coloca o Senhor teu Deus à prova. Então, quando Jesus falou, não coloca o Senhor teu Deus à prova, quer dizer, Deus não trabalha para mim. Sou eu que tenho que... Veja no que ele pega. Então, se você se prostrar e me adorar, então tudo que você está vendo aqui agora, eu vou te entregar. No que Jesus responde: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Jesus, do começo ao fim, usou a expressão está escrito. O diabo só usou uma vez. Quando que o diabo usou a expressão está escrito? Exatamente isso, quando lhe foi conveniente. E essa tem sido, na vida de algumas pessoas, tem sido a mesma postura. Só usam o está escrito, só ficam com o que está escrito quando lhe é conveniente. Quando é duro, quando é difícil, quando é desconfortável, não vai pelo que está escrito. Mas quando é confortável, quando eu quero usar isso a meu favor, quando eu vou usar como uma desculpa, quando é o meu interesse, está escrito. Não, Jesus não usou está escrito, que o diabo lhe sugeriu. Fica atento, porque às vezes o próprio diabo está tentando, está te dando ideias de coisas que estão na Bíblia. É ou não é? Não, mas o diabo conhece a Bíblia.
O diabo conhece a Bíblia como nenhum teólogo conhece. Está provado aqui, ó. Olha do que o diabo naquele momento ele lançou mão. Porque também está escrito, né? Porque também está escrito que ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Eu preciso ter essa consciência. O que de repente, Deus tem falado comigo, Deus tem me colocado até numa situação difícil, que é para apurar o meu caráter, e de repente eu estou buscando na Bíblia uma saída numa coisa que não é para eu sair. Não foi Jesus que saiu do deserto. Foi o Espírito que tirou ele. É ou não é? Tanto que como é que ele termina? Ele termina sendo servido pelos anjos. Porque do começo ao fim, a situação dele, os lugares para onde ele esteve foram conduzidos. Ele não se precipitou. Ele não se adiantou. Não, ó, é verdade, está escrito. Então, ó, eu vou sair. Peraí, quem me trouxe aqui? O Espírito Santo. Eu vou deixar o diabo agora me tirar daqui? Eu vou deixar o diabo agora me... Quantas situações que a gente começa à base de oração. Ora para Deus dar, ora para Deus fazer, ora para Deus responder. Aí depois que eu já estou desfrutando da resposta de Deus, da condução de Deus, o diabo entra ali, quer me conduzir, inclusive usando a própria palavra, me desviar daquele foco espiritual, me pegar ali numa situação, num momento, e eu preciso ter essa clareza, eu preciso estar em contato com a palavra. Por que Jesus tinha a resposta? Porque ele meditou na palavra. Esse tempo que a gente vê que Jesus não apareceu, até os 30 anos, ele estava fazendo o quê? Ele estava se preparando. O tempo que Deus tem te dado para você se preparar, você tem se preparado? Isso aqui é um tempo de preparo, ó. Você vir para a igreja, você ouvir a palavra de Deus, você poder participar de trabalhos espirituais, um trabalho como um jejum que a gente tem uma vez por mês. O trabalho como alguns, às vezes, tem aí, você pode aprender algo, você pode vir, você pode ouvir, você pode estar ali enchendo a sua mente de um bom conteúdo, que vai ter a palavra de Deus como base, que vai ter um arquétipo bíblico, quer dizer, alguém que ouviu Deus e que fez a coisa certa e por isso deve ser seguido, como também alguém que tinha acesso e podia ter ouvido Deus e não ouviu e por isso se deu mal, então não deve ser seguido, não deve ser copiado. Você tem recebido, você tem acatado as ordens, as direções que Deus tem te dado? Porque não adianta, eu estou aqui na igreja, a palavra está falando comigo, e aí no que é conveniente eu uso, eu fico com a palavra, mas no que não é conveniente, aí eu vou usar outra palavra. Não, eu vou pela mesma. E eu vou deixar o discernimento do Espírito Santo me conduzir. Deus me colocou aqui, tem um propósito nisso. Quando a minha vida é conduzida por Deus, eu sei que é difícil, tem dor, está exigindo de mim, é um sacrifício agora o que Deus quer de mim, então eu vou dar o sacrifício. Não adianta no momento de sacrifício eu querer ter algo agradável, não vai ser. Ali era para Jesus, ele sabia, agora eu vou me privar de comida. Vem o diabo e fala, não, manda pedras se transformar em pães e resolve o seu problema. Não é de pão agora que eu vou viver da palavra de Deus. Você está na cidade santa, onde você está? Se joga daqui, porque você está na cidade santa, mas a cidade santa
não me faz santo em qualquer circunstância. É ou não é? Ou seja, estar na igreja não garante nada na minha vida. Ah, agora eu estou na igreja. Agora eu frequento a igreja. Agora eu sou cristão. Estou garantido. Então, qualquer palavra que eu usar, ela vai se aplicar na minha vida, independente da circunstância em que eu me coloquei. Não. Eu vou lá e compro algo que eu já sei que eu não posso pagar, mas eu uso a expressão, comprei pela fé. Eu comprei o que eu quis, Deus vai me dar o dinheiro para eu não ser envergonhado. Vai? Hã? Eu quero ouvir de todos essa resposta. Não vai. Não, eu pego agora e eu estou aqui, estou bem, Deus, eu estou no meu processo. Vou lá e compro algo que Deus mandou eu comprar. Não, mas agora eu sou crente, agora eu sou cristão, eu estou na igreja. Deus vai me honrar. De onde eu tiro que Deus vai me honrar? Eu vou lá e pisei em meu pé onde Deus mandou eu pisar, mas eu tenho certeza que eu vou ser bem-sucedido. Não você. Eu posso estar dizendo, onde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor estará comigo. Não, Ele não vai estar comigo em qualquer lugar, em qualquer condição. Ah, eu vou me lançar daqui, Ele vai me sustentar. Não, Ele não vai me sustentar, porque eu poderia não ter me lançado daqui. Estava na ponta da língua de Jesus. Está escrito, não coloque o Senhor, o teu Deus, à prova. Respeita o nível de consciência que Deus tem te dado. Se fique hábil, manuseia, treina a palavra. Não se apega à imagem espiritual. Seja espiritual. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. A última parte, que foi a que eu falei menos, que o diabo disse, colocou ele no lugar mais alto. Eu vejo que hoje isso, para nós, né, com a internet assumindo proporções aí cada dia maiores na nossa vida, quanta coisa que a gente hoje faz pela internet. É ou não é? Você tem aí um celular na sua mão com internet, você tem aí uma ferramenta de trabalho, você tem informações na palma da sua mão, você tem acesso, você tem serviços, você tem agilidade. E quantas coisas hoje chegam até nós por meio disso? E aí você tem um hype, né? Tem coisa que está em alta. Tem coisa que está em alta. Igual o diabo levou Jesus para o lugar mais alto, o monte mais alto. Está escrito, levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Tem gente que agora, de tempo em tempo, né, é essa a tentação que derruba a pessoa. Ela vai no hype. Ela vai naquilo que está em alta. E aquilo que está em alta é o que está fazendo ela prestar culto àquilo. Prestar culto a uma pessoa, prestar culto a uma situação, prestar culto a um tipo de comportamento, porque ela vê muita gente fazendo. Eu vejo quantas pessoas, né, que aquilo que passa a ser a sensação do momento, a pessoa é como se ela não pudesse ficar de fora. Se ela ficar de fora, é como se ela fosse perder alguma coisa. Tem coisa que está escrito. Eu não vou me pegar nesse ponto, mas vou dar um exemplo agora.
de algo que eu não consigo entender. Eu não estou criticando quem faz, né? Mas a Bíblia fala claramente sobre isso. Deus me deu um corpo, Deus me deu uma imagem, uma pele perfeita. O maior órgão do ser humano é a pele. E Deus nos fez de um jeito. Ou seja, Deus nos deixou de uma maneira. Aí a pessoa pega agora, é moda. Eu entendo uma pessoa que ela se converte já cheia, ou com algumas tatuagens, por exemplo. Mas eu não consigo entender uma pessoa que depois de convertida, ela vai e faz isso. Qual a base que ela tem para fazer isso? Biblicamente falando. Fala a verdade, não é uma espécie de que... Eu estou dando um exemplo, tá? Mas às vezes a pessoa, né? Eu já tem caso na igreja, a pessoa de repente chegar e falar, ó, que legal. Que isso? Ah, não, eu me deu uma vontade, sabe? Mas por que você... Ó a resposta. Por que você fez isso? Ah, hoje em dia todo mundo faz. Falei, não, todo mundo não. Todo mundo não. Mas realmente está em... Tatuagem no nosso tempo agora está em... Está o quê? Alta. É ou não é? Está em alta. Ah, mas eu ouvi caso uma vez de uma mãe, e eu não ouvi da pessoa de terceiro, eu ouvi da mãe que veio falar comigo, de falar que a filha dela queria fazer esses trabalhos que se faz, que a moça, né, ela vai lá e ela vende fotos dela, de partes íntimas dela, né, em alguns sites que o homem, creio que ele vai lá e paga, fala, eu quero uma foto assim, então te pago tanto pela foto. E a mãe lá pelejando com a filha, porque a filha disse, é só um trabalho. Tem muita gente honesta que vive disso. Falei, olha, eu não vou usar a expressão de ser honesto ou não, né? Mas eu falei assim, tem tantos outros trabalhos. A pessoa vai expor a intimidade dela, crendo na palavra de Deus, que a Bíblia diz que é para a mulher guardar-se para o seu marido, e para o marido se guardar para a sua mulher. Falei, não tem muita diferença da pessoa vender e estar ali, né, fazendo isso, dela estar ali se deitando com a pessoa. Não, é muito diferente. Falei, então. Aí, de novo, hoje isso é comum. Falei, onde? Falei, aqui não. Isso não é comum aqui. Ah, não, mas o senhor tem que ver como uma profissão. Falei, nunca. Nunca. Falei, prostituição também é considerado em alguns países uma profissão. Falei, a Bíblia não considera uma profissão. É chamada, inclusive, da profissão mais antiga, né? Mas não é para nós. Então, tem o tempo que está em alta, vender foto, tem um tempo que está em alta tatuagem, tem um tempo que está em alta a promiscuidade, agora está em alta como é que é o nome? Está em alta agora a bissexualidade. Cada hora vai ter algo que vai estar em alta, e eu preciso tomar o cuidado. Eu estou falando aqui de assuntos bem polêmicos. Eu sei que tem assuntos que eu falo aqui, que amanhã, por exemplo, eu já não vou ter algumas pessoas, eu não vou ter mais no meu culto. Porque tem gente que é citada indiretamente ou diretamente, a pessoa já... Ah, não, então não posso, não vou... Opa, não, eu estou dizendo
que é o que Jesus viveu. Não está por acaso aqui essa palavra. Eu preciso estar atento a coisas que estão em alta, que eu estou sendo levado pelo diabo a adorar aquilo. Por conta daquele momento, por conta daquele lugar, por conta daquela imagem, eu me estar prostrando, eu estar me prostrando e adorando aquilo, cultuando aquilo. Porque Jesus deixou bem claro. Porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Tem alguma coisa que você está prestando culto e que talvez nem tinha percebido, porque está todo mundo fazendo, segundo essa expressão, né? Não estou dizendo que é verdade, que todo mundo está fazendo, mas que em vez de você se alimentar da palavra, você está se alimentando das influências, você está se alimentando das multidões, você está se alimentando da imagem. Você está aí se alimentando do que a maioria está fazendo. Quantos que estão, inclusive, justificando atitudes, como o diabo tentou fazer com Jesus, usando até versículos e a palavra de Deus para isso. Quantos que estão indo para uma direção e o diabo está tentando te pegar naquela mesma direção. Nós vemos pessoas que Deus colocou de uma maneira, que Deus abençoou, e a pessoa usar aquela bênção para se desviar. Mas a bênção não veio de Deus? Veio. Como Jesus, que jejuou. Aí ele ficou com mais fome. É claro que ele ficou com mais fome no final. Aí vem o diabo e aparece com a solução para aquela fome. Não, eu não estou aqui para comer. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu entro em oração, meu Pai, junto com o teu povo nessa manhã. E eu te agradeço, em primeiro lugar, pela palavra que o Senhor nos mandou. A palavra que o Senhor traz diante de nós. Eu peço, venha ao nosso encontro, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a meditar, Senhor. Hoje eu oro para que cada um aqui venha meditar nesse exemplo de Jesus. Do que Jesus viveu, passou, para onde o Espírito conduziu e para onde o diabo conduziu. O diabo foi levando ele de um lugar a outro. Primeiro para a cidade santa, depois para um monte muito alto. Porque o diabo muitas vezes faz isso. Ele nos tira da dificuldade para lugares aparentemente melhores, para que sejamos enganados pelo que os nossos olhos estão vendo, para que venhamos deixar a base espiritual, a base sólida, para pegarmos algo que é passageiro, trocarmos o que é permanente, trocarmos, meu Deus, a comunhão com o Senhor por algo que é momentâneo, por algo que está todo mundo, meu Deus, agora buscando, por algo que muita gente está fazendo, por algo que está em alta e aquilo se tornar para nós um culto, um objeto de idolatria, de adoração. Abra os olhos, meu Deus, de cada um, para que cada um veja. Se já viu, meu Deus, que permaneça com visão. Se não viu, meu Deus, que essa pessoa veja, que ela perceba, Senhor. Que o Senhor nos leve a ver, a entender, a perceber o que nós não estamos vendo, entendendo, percebendo. Nos leva, meu Deus, a estar debaixo da Tua vontade.
nunca, meu Deus, fora dela. Nos leva, meu Pai, a ter a cada dia, ainda que não haja vontade, prazer nisso, mas que estejamos, meu Pai, vendo, lendo, meditando, declarando, falando, nos envolvendo, meu Deus, com a palavra. Porque Jesus só saiu disso tudo muito bem, porque ele conhecia a palavra. E eu oro para que o Senhor faça o teu povo conhecer a palavra, o teu povo se envolver com a palavra, não com a religião. Que o lugar, meu Deus, estar na igreja não convença a pessoa, mas que a tua palavra convença ela, que a tua verdade convença ela, que ela não pegue, meu Deus, rodas, que ela não pegue, meu Deus, nichos de pessoas, às vezes dentro da própria igreja, e se deixe levar por um grupo, por um movimento, mas que o movimento que conduz a vida dela seja do Espírito Santo. Que assim, meu Deus, cada um se fortaleça, que se torne, meu Deus, no melhor servo, no melhor discípulo, que pode ser do Senhor, que não seja discípulo de homens, de pessoas, mas que cada um, meu Deus, receba do Senhor a oportunidade, explore a oportunidade para ser servo, para ser discípulo do Senhor. Que o Senhor esteja conosco e que nós, meu Deus, de forma alguma nos apartemos do Senhor. Abençoa. Abençoa esse dia, abençoa a mente de cada um, meu Deus, dando visão e sabedoria. Não deixa ninguém ser enganado pelos instrumentos de Satanás. Meu Deus, nos dê livramento, que não sejamos nós quem venhamos forjar um livramento sem, meu Pai, respeitar a consciência que nós temos e que o Senhor vem nos dando. Que o Senhor nos dê livramento, mas que não venhamos nós cavar livramentos, porque nós não cavamos livramentos, nós os vivemos quando estamos inocentes, quando estamos, meu Deus, com a intenção certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí todos os perigos que nos ameaçam, desses perigos o Senhor nos livra. Mas quando nós vamos na direção do perigo, o Senhor vai nos entregar os nossos próprios sentimentos, emoções. Eu peço, meu Deus, nos dá visão, nos ajuda e nos abençoe. É o que eu declaro, e assim, meu Deus, eu declaro bênção, unção, e eu consagro ao Senhor esse dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Em nome de Jesus. Medita nessa palavra. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.